No dia de hoje venho mostrar-vos uma avaliação miserável por parte do Polígrafo, mais uma, em que a ERC se recusa a intervir. Esta reportagem tem alguns meses, mas eu acho que era importante levar em consideração porque os detalhes com que os dados no RASI são expostos mantêm-se mais ou menos iguais. ERC recusa a atuar perante classificação infundada do Polígrafo, em que chamam de falsa uma afirmação que fala da sobre-representação da comunidade cigana na população prisional, mas chamam-lhe de falsa sem ter dados oficiais que digam que ela é falsa. Portanto, bem sei que a ausência de provas não é uma prova, e, portanto, o Polígrafo também deveria saber disso. Podem dizer descontextualizado, podem dizer falta de dados, falta de provas, etc. Agora, falsa não podem dizer. Isso entra no campo da propaganda política. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, ERC recusa atuar perante classificação infundada do Polígrafo. E, portanto, já sabem, a ERC tem muita vontadinha de regular as redes sociais e tudo mais, regular os órgãos de comunicação social, que ainda para mais alguns deles são pagos com os nossos impostos. Isso é que não. Isso é pedir demais. Isso é fascismo. Isso é fascismo. O fact-check do Polígrafo classificou como falsa uma afirmação, apesar de reconhecer que não existem dados oficiais que permitam avaliá-la. Como resposta a uma exposição sobre o caso, a ERC abordou apenas dados incontroversos referidos na peça e ignorou os motivos da exposição. A classificação sem provas e o facto de a melhor evidência disponível, ainda que antiga, suportar a alegação desmentida. Ou seja, os dados não são atuais e, portanto, não é possível garantir a veracidade e atualidade desta veracidade, ou seja, não sabemos se esta sobre-representação está neste momento adequada, mas há dados antigos que comprovam isto. Agora, não há um único dado que comprova a alegação do Polígrafo de que estes dados são falsos. Essa é que é a questão. Vamos ver. O caso diz respeito a um artigo do Polígrafo, tem aqui hiperligação, que se centrou sobre a proporção da comunidade cigana na população prisional. Em particular, avaliou a afirmação de que a comunidade cigana representa 0,5% da população residente, mas 6% da população prisional. O artigo confirma que a população cigana representa 0,5% da população residente, mas refere que os relatórios oficiais do Estado, nomeadamente o RASI, não recolhem nem publicam dados por etnia e raça, limitando-se a variáveis como sexo, idade, nacionalidade e tipologia criminal. Ainda assim, conclui que não existem dados oficiais que permitam confirmar a percentagem relativa à população prisional. Classificação de falso. E, portanto, no próprio artigo reconhecem que não há dados oficiais sobre esta classificação, mas insistem em classificá-la como falsa. Então como é que os meus amigos sabem que é falsa se assumem que não há dados que garantam isso mesmo? A falta de provas não é uma prova. É que isto é que é importante. E nem se pode dizer bem que é falta de provas. Podem dizer desatualizado, podem dizer descontextualizado. Podiam dizer descontextualizado na medida em que havia determinados dados que hoje não temos a certeza se existem. Diziam descontextualizado. Agora falso, não sabemos se é falso. Também não sabemos se é verdadeiro. Mas a questão é, mais uma vez digo, e isto é importante, é um dos argumentos mais básicos e lógicos de qualquer debate. A falta de provas não é uma prova. Isto é importante ter em consideração. Apesar de assumir que não tem dados oficiais para verificar a alegação, o Polígrafo decidiu classificá-la como falsa. Como é evidente, o facto de não se conseguir confirmar uma afirmação não significa que ela seja falsa. Falta de provas não é uma prova, nem a falta de provas é a garantia de que uma afirmação é falsa. Ela pode ser verdadeira e podemos não ter conhecimento da verdade como um todo. Omissão sobre a evidência disponível. Além disso, a peça ignorou que a melhor evidência disponível, ainda que antiga, apoia o sentido da afirmação desmentida. De facto, a investigação académica anterior tentou quantificar a presença de reclusos de etnia cigana no sistema prisional português. Entre eles encontra-se o estudo Ciganos na Prisão, Universo Diferente, JJ Semedo, 1999. Lá está. Tem 26 anos esta questão e, portanto, jamais se pode dizer que 26 anos depois teremos exatamente os mesmos dados sem termos dados oficiais. É um tiro no escuro. Ou seja, pode ser verdade, pode não ser. Agora, dados oficiais antigos confirmam isto, o que não há um único dado que confirme é a afirmação do Polígrafo. Isso é que não existe um único dado. Apesar de não se encontrar disponível em versão digital,
Essa investigação tem sido amplamente citada ao longo dos anos, por exemplo, no relatório Criminalidade, Etnicidade e Desigualdades da Universidade, domingo 2011, página 9. A resposta da ERC. Como resposta à queixa do diretor do Blind Spot, que considerou que o artigo viola várias regras legais e deontológicas, a ERC afirma não dar procedimento à queixa. No entanto, apenas aponta factos que nunca foram postos em causa na exposição. Na resposta enviada, a ERC refere: realizada a análise ao texto denunciado, verificou-se que, ao nível do rigor informativo, a peça jornalística descreve os elementos noticiados de forma factual e identifica as fontes de informação, dados do Conselho da Europa e Relatório Anual de Segurança Interna de 2024, em conformidade com os deveres jornalísticos previstos na alínea X, Y e Z do artigo 14 do Estatuto do Jornalista, pelo que não se evidenciaram elementos de falta de rigor informativo, pelo exposto não será dado seguimento à participação. E, portanto, a própria ERC diz: não, houve rigor jornalístico. Não houve. E, portanto, se os jornalistas querem transparecer a verdade, têm que ter pelo menos algo, provas, que confirme essa veracidade das declarações que estão a fazer. Não é suposto que o jornalista transmita a verdade sem qualquer tipo de enviesamento ideológico, político, o que quer que seja. Então como é que os meus amigos dizem que é falso se não têm dados para afirmar? É que esta sobre-representação hoje em dia pode ser maior, pode até ser menor. Vamos partir do pressuposto que hoje em dia fazíamos o mesmo teste e vinhamos a saber que a população residente em Portugal é 0,5% da comunidade cigana e tinha passado a 0,6%. E vamos partir do pressuposto que a sobre-representação tinha de 0,5% para 6% e tinha passado de 0,6% para 4%. Ou seja, havia uma diminuição da sobre-representação da população da comunidade cigana na população prisional. Certo, aí podia-se dizer que é falso. Agora, nós não temos esses dados, mas o polígrafo trata a afirmação como falsa não tendo dados. A ERC é confrontada com algo que é evidentemente falso, ou melhor, é pelo menos desconhecido, e a ERC diz que o rigor jornalístico está cumprido porque cita o estudo YZH, não sei mais do que, do artigo 11 do Código Jornalista, e aparentemente o Código do Jornalista permite-lhe fazer afirmações sem ter como base dados, que é literalmente o que estas pessoas acusam a extrema-direita de fazer, que não deixa de ter a sua curiosidade. A ERC ignorou os fundamentos da queixa. Ora, a exposição apresentada não contestava os dados referidos pela ERC. Os pontos que fundamentaram a queixa foi a classificação da afirmação como falsa sem a apresentação de provas que o justificassem, a ausência de referência a estudos anteriores que apontam para alguma sustentação da alegação, recusa em corrigir ou rever o conteúdo após contacto editorial. Portanto, a ERC não se debruçou sobre os pontos que de forma explícita fundamentavam a queixa e abordou os pontos que nunca foram questionados. Perante esta decisão foi apresentado um pedido de reapreciação do caso e, portanto, a questão é mesmo esta. Tem basicamente isto. A ERC não quer, está muito preocupada com as redes sociais, regulamentar o discurso de ódio, pedir que vocês façam login com isso é uma agenda da União Europeia, mas pedir que vocês façam login com os vossos dados, que enfim, são privados, o vosso número de contribuinte, entre outros, que os utilizem para fazer login para que as empresas fiquem com mais dados e com uma ligação direta às vossas redes sociais para saber quem é que disse determinada coisa contra a Ursula von der Leyen, um Estado absolutamente distópico, com ferramentas que nenhuma ditadura totalitária tinha tido até ao dia de hoje. Portanto, esta pode ser muito mais brutal e muito mais eficaz de um ponto de vista negativo do que qualquer outra. Agora, corrigir o querido polígrafo, que é o queridinho da comunicação social, isso é que não pode ser, porque eles podem dizer que as afirmações são falsas, mesmo que não tenham qualquer dado para o fazer. Era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.